Sabe aqueles pensamentos repetitivos que ficam circulando na sua mente de uma forma incessante e desgastante? Pois é, eles são muito mais comuns do que a gente imagina e têm um nome. Se chamam de ruminação mental. Ruminação mental é um termo emprestado da biologia que explica o processo digestivo dos animais ruminantes. E eles têm a característica de engolir o alimento e depois regurgitar esse alimento novamente para continuar mastigando. Assim acontece também com os pensamentos ruminativos. A pessoa fica pensando algo e esse pensamento fica andando em círculos sem levar a pessoa para lugar algum. Ou seja, são pensamentos que não encontram respostas. Por isso eles ficam circulando e por isso que eles geram um grande desgaste para a pessoa. E um dos pensamentos ruminativos mais comuns é o IC, a prisão do IC. Quando a pessoa começa a pensar, e se tivesse acontecido dessa forma? E se tivesse acontecido de outra forma? E se eu tivesse agido diferente? E se eu tivesse feito isso? Se eu tivesse feito aquilo? E quando a pessoa cai nessa prisão do IC, ela não consegue sair mais. Por quê? Porque o mundo o tempo inteiro poderia ter acontecido de formas diferentes. O tempo inteiro a vida poderia ser diferente. Então quando a gente entra nesse caminho do IC, isso é uma fonte quase que inesgotável de angústia e sofrimento. Outro pensamento ruminativo também muito comum é o pensamento, por que isso aconteceu comigo? Por que teve que acontecer agora? Por que teve que acontecer desse jeito? Quando a pessoa fica tentando entender coisas que estão além da nossa capacidade de compreensão, pelo menos nesse momento. E esse pensamento ruminativo me faz lembrar de uma alegoria, a alegoria de Santo Agostinho. E essa alegoria conta que um dia o Santo Agostinho estava caminhando pela praia tentando compreender os mistérios do universo. E ele caminhava se fazendo esse tipo de perguntas e aí ele se deparou com uma criança. E ele viu que essa criança tinha em mãos um baldinho e com esse baldinho ela fez um buraco na areia. E aí ela ia até o mar, pegava a água do mar e colocava dentro desse buraco na areia. E aí Santo Agostinho, intrigado, foi lá, puxou o assunto com a criança e perguntou para ela: minha criança, o que você está tentando fazer? A criança sorriu e disse: olha, eu estou tentando colocar toda a água do mar dentro aqui desse buraquinho na areia. E aí Santo Agostinho riu de volta e disse: minha querida criança, isso é impossível, você nunca vai conseguir colocar toda a água do mar dentro desse buraco na areia. E aí a criança riu de volta para o Santo Agostinho e disse: é mais fácil eu colocar toda a água do mar dentro desse buraco da areia do que você compreender os mistérios do universo. Essa alegoria chama a atenção porque ela faz a gente entender como que é esse processo do pensamento ruminativo. A pessoa com o pensamento ruminativo tentando entender o porquê de algumas coisas, tentando entrar, quando a pessoa entra na prisão do IC, é como se ela estivesse fazendo esse movimento de buscar a água do mar e colocar dentro do buraco da areia. Porque ela vai ficar o tempo todo que estiver disponível, ela vai ficar ali tentando colocar essa água do mar dentro desse buraco da areia e não vai conseguir. E assim acontece com nós quando a gente entra nesse círculo de pensamentos repetitivos. E por isso que gera tanto desgaste.